Oi, Nutris, tudo bem? Espero que estejam todas bem e todos bem, porque hoje a nossa live vai ser de um assunto que me pediram aqui. Semana passada eu abri uma caixinha para falar um pouquinho, na verdade, para falar um pouquinho não, para pedir alguns assuntos bem interessantes aqui para nossa live de estudo de caso. E surgiu o estudo de caso de CrossFit. E surgiram outros também que eu já coloquei na fila para que a gente possa falar deles, né? Mas então eu escolhi falar hoje sobre CrossFit. Primeiro de tudo, para quem não me conhece, está chegando aqui agora. Eu sou a nutricionista Denise Entrudo, sou professora, né, de nutrição esportiva aqui da Simplificando Nutrição Esportiva, né? E eu ensino nutricionistas a terem segurança na sua prescrição nutricional no exercício, tá? E se vocês gostam de disseminar o conhecimento, como toda Nutri deve gostar, né? Façam um favor para mim de encaminhar essa live para outros nutricionistas, né? Para que realmente várias pessoas consigam assistir e dessa forma, né, aprimorar cada vez mais os seus conhecimentos dentro da área de nutrição e nutrição esportiva, né? Bom, então vamos lá. Hoje a gente tá fazendo uma conjuntura diferente, foi por isso que eu demorei um pouquinho, tá? Eu vou usar o meu quadro para que a gente possa falar um pouquinho sobre o CrossFit, tá? Deixa eu só ver aqui se a caneta que eu vou utilizar tá ok. Tá ok, tá tudo ok, então vamos agora iniciar, tá? Bom, o estudo de caso que eu trouxe aqui para vocês é um estudo de caso que, na verdade, é um caso que frequentemente a gente tem no consultório, né? Uma pessoa que entra no CrossFit com o objetivo de redução de percentual de gordura, né, de emagrecimento. E essa pessoa começa a fazer cada vez mais CrossFit, né, mais vezes na semana. E essa mulher que eu trouxe para vocês, então, que é o estudo de caso, é uma mulher que ela começou a fazer com esse objetivo de emagrecimento. Ela começou a melhorar a performance, ela começou a reduzir o percentual de gordura, mas à medida que ela tinha que evoluir nos treinamentos, ela não estava conseguindo evoluir, né? Então, assim, toda vez que ela precisava aumentar a carga, chegava na metade do treinamento, ela tinha uma queda, ela, né, chegava uma fadiga e tal. E ela não estava entendendo por que estava acontecendo aquilo com ela, né? E aí ela procurou ao consultório, me procurou para que a gente pudesse conversar e estruturar uma alimentação para ela. E aí com isso, então, a gente começou a aumentar a performance dela. E de forma sucessiva também, na verdade, de forma consequente, ela começou a reduzir ainda mais o percentual de gordura dela, tá? Então vamos falar um pouquinho primeiro do que é a essência, né, do CrossFit, né? Quais são as predominâncias metabólicas que a gente precisa pensar no CrossFit e ao prescrever também, né? E como é que eu mais ou menos estruturei a rotina dela e também a rotina que ela já tinha estruturado de alimentação, tá? Então, vou trazer um pouquinho aqui do registro alimentar dela, tá? Então, assim, eu sei que aqui, acho que não vai ter grandes problemas, tá? Mas aqui eu vou escrever aqui, então, ó, nosso estudo de caso do CrossFit, tá? Acho que sai. Não sai, eu acho que no... Será que eu tenho que virar a câmera agora? Não sei. Mas vamos lá. Tem coisas aqui que eu vou escrever que não são escritas, né? Mas assim, o que na verdade é o CrossFit, tá? Ele é um treinamento que mistura exercícios de força e exercícios de resistência naquele mesmo momento, né? Naquela, digamos, 1 hora ali de treinamento, tá? E ele é considerado
um exercício de alta intensidade, tá? Denise, o que é exercício de alta intensidade? Como é que eu vou entender isso, tá? Então, vem aqui comigo que eu quero te mostrar uma piramidezinha que eu normalmente gosto de utilizar, tá? Isso aqui, na verdade, eu faço até pro paciente no consultório, tá? Para ele entender também as demandas que ele tá utilizando. Nas demandas, não. As demandas energéticas que ele vai utilizar lá durante o treinamento dele, tá? Então, pensem que essa pirâmide aqui, ela tá relacionada com a intensidade de exercício, tá? Quanto mais para base o meu exercício for em relação ao consumo de oxigênio, porque como é que eu mensuro intensidade de exercício, tá? Eu vou mensurar essa intensidade de acordo com o meu consumo de oxigênio. Se eu tenho um exercício em que o meu consumo de oxigênio é bem mais alto, eu tenho um exercício de alta intensidade. Se eu tenho um exercício que ele é um exercício de leve intensidade, de moderada intensidade, eu tenho um consumo de oxigênio mais ou menos, obviamente acima como é que é o nome? Acima do repouso, mas uma quantidade, né, considerável ali, mas que não é um exercício intenso, tá? Que normalmente ele fica nessa parte de baixo aqui, ó, da pirâmide, né? Esse aqui, então, é consumo de oxigênio, tá? VO2, que a gente chama. Denise, tem como eu medir meu VO2? Tem. A gente tem um tipo de exame, que é a ergospirometria, que é aquele exame que a gente coloca uma máscara e conectado a essa máscara, a gente tem analisadores de gases. Então, o teste, né, o equipamento, ele consegue analisar o quanto de gás carbônico tu consegue colocar para fora e o quanto, né, de oxigênio tu vai estar utilizando durante aquele exercício. Denise, mas para que isso é interessante, né? É interessante para quando a gente quiser melhorar a nossa performance. Por exemplo, muitos protocolos pós-Covid têm utilizado muito o teste de ergospirometria, porque muitos atletas e praticantes de exercício tiveram Covid e tem uma certa dificuldade no retorno do exercício. Então, à medida que tu vai tentando retornar ao exercício, tu tem uma respiração que fica mais carregada, assim, tu tem um pouco mais de dificuldade. Tem até um trabalho que foi feito nos Estados Unidos com 34 mil veteranos, né, ex-militares, então, que foram militares que tiveram Covid, mas que não tiveram sintomas e eram todos ativos, né? E aí eles analisaram essas pessoas depois e o estudo mostrou algumas consequências relacionadas à parte cardiorrespiratória dessas pessoas, mesmo eles não tendo sintoma. Então, tudo bem, eu sei que não é assunto aqui da live, mas é um assunto ainda muito atual. Sempre que vocês tiverem um paciente que teve Covid, sempre questionem se ele fez todos os exames adequados, né, no pós-Covid, né? Quais exames que normalmente os médicos têm solicitado? A ergospirometria é um deles, né, para quem é praticante de exercício, tomografia, além dos exames de sangue mais completos, tá? Então, aqui uma dicasinha aqui para vocês, tá? Bom, então o que acontece? Vamos retornar à nossa pirâmide de intensidade de exercício. Quanto maior for o meu consumo de oxigênio, então, né, mais intenso o meu exercício vai ser. Então, ele vai ficar aqui acima 80% do consumo de oxigênio, 90% para cima, tá? Então, acima aqui de 75%, a gente já pode mais ou menos considerar que eu tenho um exercício de intensidade maior,
Denise, para que isso é importante, né? Para que essa relação intensidade de exercício vai ser interessante? Porque assim, ó, quando eu tenho um exercício de alta intensidade, de alto consumo de oxigênio, quais são as demandas energéticas que eu estou utilizando naquele momento? Qual é a minha predominância metabólica que eu estou utilizando nesse momento? Quando eu tenho exercícios de alta intensidade. Eu utilizo, eu vou só apagar essa parte aqui de baixo, tá? Eu utilizo como predominância metabólica a oxidação do carboidrato. O que é oxidar carboidrato, gente? Oxidar carboidrato é o transformar a minha glicose em energia. É simplesmente isso. Quando eu tô fazendo exercício, o que eu quero mais? Eu quero ter energia dentro da minha musculatura, eu quero ter ATP. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou oxidar mais glicose, eu vou oxidar mais carboidrato quando eu tenho exercícios de alta intensidade. Ah, Denise, mas não tem aquela coisa do praticante de CrossFit fazer low carb ou fazer dieta cetogênica? Low carb até eu não vejo grandes problemas, tá? Só deixa eu arrumar aqui meu fone. Deu, agora tá direito aqui, antes tava tudo embaraçado. Como eu tava falando pra vocês, o que eu não vejo grandes problemas da utilização, por exemplo, de um low carb, porque a gente consegue fazer uma prescrição de uma alimentação low carb tendo carboidrato, né? Low carb não é não ter carboidrato, não é zero carboidrato, né? Diferente de uma dieta cetogênica que tem uma quantidade de carboidrato muito pequena, tá? Só que o que acontece? Lá na minha musculatura, esse carboidrato aqui que precisa gerar energia, que precisa fazer ATP, lá no meu exercício de alta intensidade, ele vem da onde? Ele vem porque eu comi carboidrato e eu estoquei glicogênio, entende? Então, esse carboidrato aqui é glicogênio. E glicogênio hepático, tá? Denise, glicogênio muscular serve para quê? Para eu manter minha intensidade de treinamento dentro da minha musculatura. Para eu conseguir oxidar cada vez mais glicose e dessa forma manter a minha intensidade. Ou seja, eu comecei o meu exercício bem, eu termino o meu exercício bem. Eu comecei o meu CrossFit bem, eu vou terminar a minha sessão bem. Independente do treinamento, né? Então, assim, por exemplo, a corrida. Eu vou iniciar ela bem se eu tiver quantidades adequadas de glicogênio e eu vou terminar ela bem, tá? Então, eu vou manter a minha intensidade de exercício. Manter a intensidade de exercício faz com que eu tenha uma performance melhor, tá? Então, o glicogênio muscular, o que acontece? Ele tá lá dentro da nossa musculatura. Desculpa. Quando a gente começa a fazer atividade lá do CrossFit, desculpa. Quando a gente começa a fazer lá a nossa atividade do CrossFit, o que acontece? Toda a cascata hormonal, né, ativa algumas rotas metabólicas. A glicogenólise é uma delas. O que é glicogenólise? É pegar o glicogênio, que é a tua molécula grandona, e tu ir quebrando esse glicogênio até que ele vire glicose 6-fosfato dentro da tua musculatura. Essa glicose 6-fosfato vai para a via da glicólise.
E aí, da via da glicólise, ou vai fazer lactato ou vai fazer piruvato para fazer ATP, tá? Então, lembrem sempre, o glicogênio muscular, ele permanece dentro da minha musculatura, tá? Ele não tem como sair. Então, ele é para ser usado dentro da musculatura. Já o glicogênio hepático, o que acontece? Quando eu começo a fazer meu exercício, eu vou quebrando também esse meu glicogênio hepático, né? Pego aquela molécula grande de glicogênio para transformar numa molécula lá de glicose. Essa glicose livre, na verdade, essa glicose lá do fígado, ela vai conseguir sair para minha corrente sanguínea, que é a glicose livre que a gente chama, e fazer uma manutenção de glicemia. Então, vocês veem a importância de um crossfiteiro consumir carboidratos? Ah, Denise, mas mesmo se ele quiser emagrecer? Sim, mesmo se ele, aliás, ele precisando emagrecer, é que ele precisa consumir carboidrato para que ele treine cada vez melhor, para que ele queime mais calorias, né? Porque dessa forma ele vai ter mais eficiência de treinamento. O que vai gerar o processo de redução de percentual de gordura, por exemplo, nessa mulher, é muito mais o déficit calórico adequado, né? E não o déficit calórico também excessivo, tá? Entenderam isso, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Podem colocar aqui nas perguntas para mim. Não tem problema nenhum, tá? Estou aqui à disposição. Bom, então, quando eu tenho um exercício de intensidade, que é o CrossFit, a gente vai ter essa predominância metabólica aqui. Aqui a Chayenne tá perguntando, eu já te respondo, deixa eu até fixar esse comentário aqui, que eu acho que é um comentário importante, que é em relação ao carboidrato, tá? Então, o que acontece? À medida que eu vou fazendo lá o meu exercício, esse exercício de intensidade, eu vou quebrando cada vez mais as minhas reservas de carboidrato e dessa forma eu vou fazendo uma manutenção, né, da minha intensidade de treinamento. Denise, e oxidação de gordura? Eu tenho oxidação de gordura durante um treinamento de intensidade? Treinamentos de altíssima intensidade, eu não tenho uma predominância metabólica de oxidação de gorduras grande. É muito pequenininha e, por vezes, de acordo com o consumo de oxigênio, ela é até nula, tá? Ah, Denise, então o CrossFit não emagrece? Não, não é isso. Não é isso. Ele queima gordura, sim. A gente tem oxidação de gorduras quando a gente treina. Mas vai depender da intensidade. Então, por exemplo, se eu fizer 3 horas de ciclismo, obviamente que eu vou ter que fazer essas 3 horas de ciclismo numa intensidade mais baixa. Eu oxido muito mais gordura comparado a um exercício de 1 hora de alta intensidade. Além disso, o fato do CrossFit ser um exercício de alta intensidade faz com que a gente consiga aumentar a nossa oxidação de gordura no período de recuperação, né? Então, essas pessoas realmente elas vão ter aí uma mudança de composição corporal e, além disso, também, ela, além, né, de ter essa predominância em outros momentos de oxidação de gordura, principalmente no período de recuperação, a gente precisa estruturar essa alimentação para que ela tenha um déficit calórico adequado, tá bom? Então, o que acontece? Essa mulher é uma paciente de 35 anos. Ela veio com o objetivo de redução de percentual de gordura, tá? Então, ela tinha 18% de gordura já e ela queria atingir entre 12% a 13% de percentual de gordura. Detalhe, ela também queria fazer um aumento de massa muscular, tá? Então, o que acontece? Para isso acontecer, como é que a gente precisa estruturar a alimentação dela, tá? Então, assim, ó. Lembrem sempre
que mesmo para um praticante de exercício, quando eu aplico a nutrição esportiva, pode ser um praticante de caminhada, pode ser um praticante de corrida, aqui nesse caso é o praticante de crossfit, eu preciso fazer o quê? Eu preciso prescrever alimentação em gramas por quilo, tá? Eu vou prescrever carboidrato em gramas por quilo, proteína em gramas por quilo, lipídios em gramas por quilo, tá? Dentro disso aqui, eu também preciso prescrever pré-treino, pós-treino e intratreino. Até porque existe a seguinte situação. Quando eu estruturo a rotina dessa pessoa de acordo com o treinamento, né, eu preciso entender a intensidade de treinamento. Por isso que eu falei sobre a intensidade do CrossFit e falei lá o consumo, a demanda energética através do consumo de oxigênio, tá? Então, o que acontece? Eu vou jogar a pergunta para vocês agora. Eu posso ter performance fazendo uma dieta restrita em carboidrato? Ela vai me gerar performance durante esse treinamento de CrossFit? Sendo que a predominância metabólica que eu vou utilizar durante o treinamento vai ser a oxidação do carboidrato? Não, né? Eu não vou ter performance. Então, no caso dessa mulher que eu trouxe para vocês, ela já estava fazendo treinamento 6 vezes na semana de CrossFit e a quantidade de carboidrato que essa mulher estava consumindo era 1,2 gramas de carboidrato por quilo. Gente, isso é muito pouco. Muito pouco. E num processo de recuperação, imagina, 6 vezes na semana ela tá treinando, tá? Ah, Denise, mas ela não é atleta. Tudo bem, ela não é atleta, mas ela tem um nível de treinamento muito alto, né? Não é porque a pessoa não é atleta que a gente não vai calcular esse nível de treinamento dela, ou que a gente não vai considerar isso dentro de um planejamento alimentar, né? Isso é fundamental, é para isso que o nutricionista serve, né? Ele precisa orientar esse paciente quando ele tá fazendo exercício, se ele não tá fazendo exercício, enfim, tá? Então, o que acontece? 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso é muito baixo. E não é à toa que as principais queixas dela eram quais? Cansaço ao longo do treinamento, ou seja, ela até começava o treinamento um pouquinho bem, assim, mas tinha uma queda de rendimento muito importante, né, durante o treinamento. Ela ficava extremamente cansada ao longo do dia, tá? Ela não tinha energia para fazer outras coisas. E um detalhe extremamente importante, essa mulher tinha dores musculares que permaneciam por mais de 72 horas. Ah, Denise, mas o que tem a ver dor muscular com a quantidade de carboidrato que essa pessoa come? Gente, como é que lembrem sempre, né? Eu tenho lá ó, digamos que isso aqui é minha fibra muscular, tá? E aí aqui eu tenho as fibrazinhas e tal. O que acontece? Quando eu faço exercício e eu tenho um exercício de intensidade, eu danifico essas minhas fibras musculares. Tem até uma imagem que até tem aqui no feed, um videozinho que eu coloquei sobre dores musculares e mostrando o pré e pós-maratona de uma pessoa. Vocês veem que o pós-treino, pós-maratona nesse caso, era uma estrutura muscular toda esbugalhada, assim. Não existia, né, umas fibras musculares bonitinhas, assim, não. Era dano atrás de dano, era como se fosse isso aqui, ó. Tá?
Porque qualquer exercício que a gente faça, independente se o nosso paciente é atleta ou é praticante de exercício, gera dano muscular. E para Denise, óbvio, é comum gerar esse dano muscular. Aliás, através desse dano que a gente vai melhorando cada vez mais, né? A nossa capacidade de treinamento, a nossa fibra muscular, a nossa estrutura, né? É assim, é através do dano. Só que o dano em excesso e o dano não reparado, o que vai fazer com essa pessoa? Vai levar essa pessoa a uma lesão. Principalmente lesão por estresse, tá? Então, esse dano aqui, ele precisa ser reparado. E ele vai ser reparado com o quê? Com carboidrato, proteína, lipídios, vai ser reparado com uma quantidade adequada de vitaminas e minerais, com a hidratação. Então, tudo isso vai ser adequado. Aliás, tudo isso vai ajudar essa pessoa a fazer, então, uma manutenção lá da estrutura muscular dela, tá? Ó, até a Chayane tá falando, a Chayane aqui é minha aluna, tá? Por isso que ela tá fazendo ela fez esse comentário. Numa das nossas aulas, lá do curso da Simplificando Nutrição Esportiva da Hipertrofia ao Endurance, eu sempre peço para vocês na anamnese questionarem a questão da frequência cardíaca, né? Porque a frequência cardíaca tem uma relação importante com o consumo de oxigênio e dá pra gente entender como é que a gente vai, como é que é a intensidade de treinamento dessas pessoas, tá? Então, é um dado que é super importante de vocês questionarem. Caso o paciente de vocês, mas eu não tenho, eu não sei. Às vezes o paciente usa um aplicativo lá do relógio dele ou do próprio telefone, enfim, que traz essas informações, né? E aí vocês conseguem analisar isso e incluir isso lá na anamnese de vocês e considerar isso para que vocês consigam fazer uma prescrição nutricional adequada. Então, se eu tenho exercícios de performance, aliás, de alta intensidade, eu preciso repor carboidrato de forma importante para essa pessoa no pós-treinamento. E eu também preciso, no pré-treinamento dela, fazer uma manutenção de energia. E outro detalhe aqui que eu coloco, e eu até fiz com essa paciente, normalmente em treinamentos de alta intensidade, a gente se desgasta muito mais, assim. Então, quem aí que tá do outro lado já fez um treinamento de pista ou um próprio treinamento de crossfit, sabe que isso acontece de forma muito frequente, a gente fica muito extenuado, né, durante o treinamento. Então, o que a gente pode utilizar também como estratégia para essa pessoa? A gente pode fazer a utilização de carboidrato líquido para ela durante o treinamento. Denise, mas carboidrato não vai engordar essa pessoa durante o treinamento? Não, gente, não vai. Porque para eu fazer tecido adiposo, célula gordurosa, eu preciso de estimulação de insulina. E durante o treinamento é impossível eu ficar aumentando a insulina, porque eu tenho outros hormônios contrarregulatórios que estão mais altos. Então, o glucagon, os glicocorticoides e outra, eu dando carboidrato para essa pessoa utilizar intratreinamento, o que eu estou fazendo? Uma manutenção de glicemia, ou seja, esse carboidrato que ela está utilizando vai ali para oxidação de glicose e formação de energia, tá? E aí o que eu faço? Eu poupo o meu glicogênio muscular. Porque essa glicose, esse carboidrato que eu tô consumindo, ele chega lá na minha musculatura, né? Então eu consigo poupar glicogênio muscular durante o meu treinamento, tá? Então, como eu falei pra vocês, né? Essa mulher tava lá com uma alimentação de 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Sendo que para processo de redução de percentual de gordura, né, um processo de redução de peso corporal também,
eu tenho que ficar entre 4 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Isso é, obviamente, o mais saudável e isso vai fazer com que essa pessoa consiga manter energia durante o treino, tá? Sim, todas as lives, aqui a Isa tá perguntando se vai ficar salva a live, sim. A live, todas as lives de terça-feira às 9 horas da noite, que são casos clínicos, todas elas ficam salvas aqui no Instagram e também depois eu subo elas lá pro YouTube, né, ao longo da semana, para que caso vocês queiram assistir em outra plataforma também, ou daqui a pouco compartilhar, tá? Então sim, ela vai ficar gravada. Então o que acontece? Olha só, de 1,2 a gente já passou, eu não coloquei já de primeira 5 gramas de carboidrato por quilo de peso, tá? A primeira coisa eu coloquei 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. E lembrem daquele detalhe que eu falei pra vocês, o que ela queria também? Fazer manutenção de massa muscular e aumentar a massa muscular. Quando eu tenho isso, o que eu preciso? Eu preciso ajustar a quantidade de proteína. E aí tem duas formas que eu posso ajustar a quantidade de proteína. É proteína por refeição ou proteína por dia. Mas o importante é que eu espace essa proteína ao longo do dia, tá? Então, como a Chayenne perguntou, qual a quantidade de carboidrato que eu preciso dar para a pessoa quando ela quer reduzir peso ou percentual de gordura para fazer manutenção de performance dela? 4 gramas já tá ótimo, tá? E aí vocês vão, obviamente, ter que ajustar essa quantidade de carboidrato com uma coisinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. Ai, aqui, ó. O JET, o gasto energético total desse paciente, tá? Denise, como é que eu estruturo o JET? Taxa metabólica basal, fator atividade e, junto com isso, equivalentes metabólicos. Os equivalentes metabólicos, eles são planilhados. A gente tem uma planilha ajustada já que nos fala os matches de cada exercício. O último compêndio, ele não teve atualização para CrossFit, tá? Mas aí o que eu penso? Bom, é um exercício de alta intensidade, né? Exercícios de alta intensidade vão ser entre 8 a 9 de match. Então, eu utilizo mais ou menos sempre isso com o meu paciente, tá? E aí, obviamente, estruturo um déficit calórico para que a gente consiga para que a gente, na verdade, consiga ajustar a redução de perda de peso dele de acordo com o que a gente combinou no consultório, tá? Denise, suplementos em relação ao CrossFit, tem alguma coisa que a gente pode utilizar, tá? Eu até, antes de... na verdade, quando eu estava estudando para fazer essa live para vocês aqui, eu li uma revisão sistemática que trazia, né, que o desfecho principal dessa revisão sistemática era a redução, era, na verdade, a melhora de performance. E aí traziam vários estudos relacionados ao CrossFit, né, com seres humanos, do que aumentava ou diminuía a performance dessas pessoas e o que elas utilizavam, né? E, na verdade, eles constataram que não existia nenhum suplemento específico que aumenta a performance, né? No caso do que esses atletas utilizavam, né? Que era muito mais eficiente a estrutura realmente da alimentação dessa pessoa. Mas, obviamente, que eles não trouxeram outros desfechos secundários, como se fosse, por exemplo, o uso de creatina, por exemplo, e a performance no CrossFit, né? O uso de carboidrato e a performance no CrossFit. Eles não fizeram esses desfechos, tá? Mas a gente sabe, por exemplo, se eu tenho um exercício de alta intensidade,
opa, é interessante eu dar uma pensada em relação à creatina, né? É interessante eu dar uma pensada em relação ao carboidrato, como eu falei para vocês agora, né? Então, assim, obviamente que sempre a gente tem que utilizar os suplementos que a gente tem comprovação científica, né? E a gente tem estudos com seres humanos. Ah, Denise, mas eu já ouvi falar numa suplementação assim, assim, assado. Tem um suplemento, agora não lembro o nome, que era um suplemento que se utilizava muito para quem fazia dieta cetogênica. E bombou, assim, era um suplemento manipulado de uma empresa bem importante. Acho que é... não lembro o nome, tá? Enfim, eu nem vou falar. Mas o que acontece? Zero estudos em relação aos seres humanos mostrando realmente efeitos, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso. A gente, como nutricionista, e não só o nutricionista esportivo, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação à prescrição dessas outras coisas, né? Ó, a Chayenne até tá falando aqui, ó, eu utilizo whey, creatina e betalanina para competições ou períodos de treinos intensos, tipo treino do dia de mais planilha, né? Eu acho que é alguma coisa assim. Então assim, a gente sempre tem que pensar dentro do CrossFit. Essa minha paciente, por exemplo, ela não competia, né? Ainda não entrava para as competições, né? Mas isso era uma coisa que ela trouxe para mim que queria muito fazer. Que o adequado é a gente entender um pouquinho o ciclo, né, de treinamento dessa pessoa, para que a gente realmente consiga estruturar aí uma estratégia nutricional para a prova, enfim, essas coisas assim, tá? Mas é bem interessante a gente utilizar aí, digamos, a pessoa vai para uma competição, utilizar carboidrato ao longo do dia, né? Carboidrato na forma líquida, na forma de alimentação, carboidratos de fácil digestão também, né? Porque pensem, os exercícios de alta intensidade são exercícios que o CrossFit a gente pega uma carga maior, né? Então, assim, a gente tem levantamento de peso, enfim, outras coisas. E à medida que a gente faz isso com uma intensidade muito, a gente faz muita força, o trato gastrointestinal é que pode sofrer alguns efeitos, né? Então, por isso que a gente não pode ficar, sei lá, a pessoa tá indo para uma competição num sábado o dia inteiro. Ficar colocando um monte de coisa integral para essa pessoa, um monte de salada. Gente, isso não vai trazer energia para ela, tá? Então, o que eu estruturei na alimentação dela? Mínimo de 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, os ajustes de proteína diária, né? No caso dessa paciente, eu fiz a utilização, aliás, a gente faz a utilização de creatina para ela, né? A gente ainda não faz a utilização de whey, porque ela me disse que ela preferia comer muito mais, né? E aí ela consegue se organizar também para levar as suas coisas, né? Então, a gente estruturou dessa forma para que ela começasse a aumentar cada vez mais a performance dela e a gente tem conseguido. Tem uma outra pergunta aqui. Tu acha válido em dias que tem mais cardio no treino, frequência cardíaca maior, dar carbo intra-treino? Sim, acho que sim. São treinamentos de maior intensidade, então eu daria. Obviamente que a gente não precisa dar 50 gramas de carboidrato ali durante o treinamento. A gente dando entre 20 a 30 gramas de carboidrato em forma de líquido, já desce redondinho na pessoa, a pessoa consegue já ter uma intensidade de treinamento muito maior e uma performance muito maior, tá? Então, fazendo pequenas mudanças, na verdade, ali na rotina de alimentação e aumentando um pouquinho mais a quantidade ali de carboidrato, a gente consegue estruturar um pouco mais, tá, gente? Nossa, falei demais, né? Bom, avisos para vocês aqui. Na próxima semana, no dia 5 de maio, a gente vai ter uma aula. Vai ser um webinário 100% online, 100% gratuito, que eu vou falar sobre a consulta esportiva de milhões, né?
o passo a passo da consulta esportiva de milhões. Então, dentro desse webinário, eu vou falar para vocês a importância de uma anamnese nutricional adequada e também vou mostrar para vocês como é que uma anamnese nutricional esportiva vai influenciar de forma positiva para a estrutura de um planejamento alimentar eficiente para o paciente de vocês. Aliás, para os nossos pacientes. Porque a gente, como nutricionista, a gente precisa ser sagaz na busca do objetivo do nosso paciente, né? À medida que a gente trabalha para que o nosso paciente tenha resultados, também é um cartão de visita, né? Porque dessa forma esse paciente vai te indicar para outras pessoas, né? Ele vai ver que aquela alimentação está fazendo efeito e aí dessa forma, né, a gente começa a aumentar cada vez mais o nosso número de indicações. Então, na próxima semana, no dia 5 de maio, às 8 horas da noite, eu vou fazer um webinário 100% online, 100% gratuito, né, que é o passo a passo da consulta nutricional de milhões. Vocês podem acessar o link aqui na bio e se inscrever lá. E também, ao se inscrever, vocês também podem baixar o e-book que tem de forma gratuita lá, né? E vai estar bem legal. Então, eu espero que vocês se inscrevam, que vocês aproveitem, que vocês gostem, né? Que vocês venham com perguntas, porque é uma forma que a gente tem aí de disseminar cada vez mais o conhecimento, tá? Alguém tem dúvida aí? Ó, tem gente que tá dizendo que vai participar. Muito obrigada. Fico super feliz. Alguém me perguntou nas perguntas aqui, ó, se existe alguma comprovação em relação à cetogênica, né, a alimentação cetogênica com o CrossFit, tá? É muito difícil, na verdade, a gente ter comprovação científica, né, tendo essa estrutura de alimentação, assim, né? Por quê? Porque quando a gente faz estudos com dieta, com intervenção dietética, é muito difícil da gente analisar se realmente o paciente fez ou não, né? Obviamente, no caso da dieta cetogênica, a gente tem como comprovar a questão da cetose através da mensuração de corpos cetônicos e tal, né? Mas a gente tem muito, muito, muito pouco trabalho, né, falando sobre isso em seres humanos, tá? Na verdade, ensaios clínicos randomizados ou ensaios clínicos em si, tá? Então, a gente não tem nenhuma comprovação. O que eu vejo na minha prática clínica, tá? Eu não gosto de utilizar dietas cetogênicas. Por quê? Porque são dietas extremamente restritivas. E eu sempre falo pro meu paciente. Até hoje foi um paciente que eu falei isso pra ele, né? Eu tenho que ser a última nutricionista da tua vida. Não porque tu vai ficar o resto da vida comigo, né? Mas porque eu vou te ensinar a comer. Então, o meu objetivo contigo é tu entrar num aeroporto, por exemplo, com fome e olhar para as diversas opções que tu tem, tu saber escolher a alimentação que tu quer fazer. Ah, Denise, mas se o paciente fizer uma alimentação, enfim, completamente diferente, ok, ele de forma consciente fez essa escolha, né? Ele não tá, digamos, comendo um hambúrguer de forma totalmente disfuncional, né? Então, o meu papel como nutricionista é ensinar essa pessoa a comer. E como eu gosto muito de comer, enfim, talvez eu acho que isso fez com que eu fosse nutricionista. Eu acho inadmissível eu ficar cortando alimentos das pessoas,
né? Eu entendo que cada nutricionista tem a sua conduta, mas a conduta que eu gosto de trabalhar é com equilíbrio, para que o paciente realmente consiga colocar em prática aquelas recomendações que eu tô orientando ele. Então, eu tento fazer sempre refeições realistas, que eu sei que ele realmente vai conseguir fazer, né? Então, assim, eu sou mãe de quase 3 crianças. Então, se eu fosse, por exemplo, uma nutricionista para reduzir peso, depois, né, da minha gestação, da minha terceira gestação, obviamente eu não vou ir numa pessoa que faz coisas mirabolantes, porque dentro da minha rotina isso não se encaixa, né? Então, assim, e normalmente os pacientes que me procuram não são pacientes com esse perfil, né, de querer grandes restrições alimentares, assim, né? Claro que acontece, né? Por exemplo, semana passada eu atendi um paciente que tá treinando para Maratona de Nova York, que é em novembro, e tá nessa teimosia de fazer jejum. E aí ele até foi um desses casos que eu comentei, que ele faz um treino de 20 quilômetros de corrida, não usa nada de carboidrato, e depois fica com 3 dias de dores musculares, né? Isso não é normal. Obviamente que a gente tem que ter dor, né, em relação ao treinamento, mas isso não é normal, né? Tu ter de forma consequente, assim, essas dores. E aí eu expliquei para ele, né, o porquê que essa não utilização do carboidrato acabava, né, gerando... Até porque tem um ponto, né, nutris, eu ia falar gurias, mas tem homens também aqui nessa live. Até porque tem um ponto, né, nutris. Quando a gente termina um treinamento, o que está elevado em relação à parte hormonal? Cortisol. O cortisol está elevado. Como é que eu baixo o cortisol? Eu baixo o cortisol comendo. E eu baixo o cortisol comendo o quê? Carboidrato. Porque o que acontece? Se eu não utilizo carboidrato no pós-treinamento, eu deixo esse cortisol mais ativo. Cortisol é o quê? É hormônio catabólico, né? E para o nosso paciente que é praticante de exercício, gente, acontece isso. Aí o cara vai lá, tem um monte de dor muscular, tá fazendo proteólise, tá aumentando um monte de ureia lá na corrente sanguínea. Aí a gente pega o exame bioquímico dele, se apavora, né? Então, assim, a gente tem um dano muscular maior. E assim, novamente, eu gosto sempre de reforçar, porque tem muita gente que chega aqui na Simplificando e pensa assim, Denise só fala para atleta porque ela só atende atleta. Não, gente, eu atendo qualquer pessoa que pratica exercício, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que sou extremamente comum. Quem me conhece sabe, eu não tenho um perfil corporal magérrimo e não sei o quê. E eu já fiz uma maratona. E o meu objetivo com os meus pacientes é esse, eu pegar qualquer pessoa que queira fazer, sei lá, um Ironman e colocar essa pessoa na prova e estruturar a alimentação para ela ao longo de todo um ciclo para que ela consiga fazer aquilo, né? Então, quando eu falo aqui para vocês, eu gosto sempre de reforçar que a praticante de exercício, né, aquela senhorinha que tá lá na academia fazendo musculação, é praticante de exercício. E a nutrição esportiva, ela tem que atuar. Eu tenho um senhor de 62 anos que eu acompanho, que ele faz Audax de ciclismo. O último Audax que ele fez no dia 21, agora como é que é o nome? No feriado de Tiradentes, ele fez 1.000 quilômetros de bike. 1.000 quilômetros de bike. Um senhor de 62 anos. E ele tá treinando para uma prova que é lá que é na Europa, entre Londres e alguma outra cidade lá, agora eu não sei, se não me engano também são mais de 1.000 quilômetros, né? Então, assim, quando eu falo aqui para vocês, não é só de atleta, né? A nutrição esportiva, ela não serve só para atleta, a nutrição esportiva, ela serve para qualquer pessoa que tá treinando. E quando a pessoa chega lá na frente de vocês e vocês não têm o conhecimento de nutrição esportiva, vocês não ajustam um pré-treino para a pessoa, não ajustam um pós-treinamento, a pessoa olha aquilo e vai falar, mas o que eu vou comer antes de treinar? Não sei nada, né? Então a gente não precisa ser nutricionista esportivo para atuar, né, com os nossos pacientes que são praticantes.
tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado aqui da live. Vai ficar salva, compartilhem com os amigos nutricionistas. Dessa forma, a gente compartilha conhecimento, a nutrição cresce cada vez mais, os nutricionistas crescem cada vez mais, e isso é extremamente importante para a nossa classe. E aqui, novamente, fica o convite. Na próxima quinta-feira, dia 5 de maio, eu vou falar, então, vai ter um webinário, uma aula gratuita, o passo a passo da consulta esportiva de milhões, tá bom? Espero que vocês venham comigo. Aqui na bio tá o link para se inscrever. E detalhe, alguns artigos em relação ao CrossFit eu vou colocar durante essa semana lá no nosso grupo do Telegram e também vou comentar eles, tá? Na última semana eu comentei de um artigo bem interessante sobre o HM-Beta, tá? E os efeitos dele. Na verdade não tem muito. Mas aí eu comentei lá pra vocês no nosso grupo do Telegram, tá bom, gente? Beijos para todos e obrigada aí pela presença de todo mundo.